Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu vou dar uma dica para vocês de como fazer um viking do zero, tá? Esse corpo eu já fiz ele aqui no canal, então tem um tutorial aí de como fazer cada parte desse corpo e eu vou fazer o seguinte, eu vou reestruturar, né, a base do corpo, então eu vou fazer alguns cortes para colocar esse corpo em outra posição. Quando eu fizer o corte, aí eu vou saber direitinho qual a posição que eu quero, tá? E só para lembrar, esse vídeo ele vai ter essa forma de narração porque acredito que vai ser mais rápido. Se eu fizesse o vídeo desde o começo, né, com todos os detalhes, talvez esse vídeo passaria de horas, né? Então farei alguns cortezinhos e será em forma de narração. Quando eu tenho todo o corte do corpo, agora eu posso preencher com o biscuit algumas áreas, né? Eu não vou ficar tão preocupado com a questão da estrutura, né? Porque eu vou cobrir com roupa, né? Bom, aí eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um pouquinho de massa justamente para poder acertar, né, onde vai ficar a cabeça. E eu já tinha feito uma cabeça, eu tenho alguns moldes, né? Eu posso até ensinar também aqui no canal de como fazer os moldes. Então tem esse rosto, eu vou usar ele para esse corpo, que ele encaixa perfeitamente. Por isso que eu sempre falo, inclusive comentei nos outros vídeos, que eu tento fazer os bonecos com a mesma proporção. Então caso eu tenha uma cabeça que não funcionou para um boneco, eu posso guardar e uso para outro, né? Eu nunca jogo a massa fora. E aí para o corpo eu vou usar o tom de cinza para fazer quase toda a estrutura, tá? E para fazer a pelagem, que eu quero uma pelagem nos ombros, e aí eu preciso que ela tenha primeiro uma base, né, que vai cobrir o ombro, e depois eu vou fazer pequenos fios de cabelos, né, digamos assim, para simular aí como se fosse um pelo de um animal. Então é só fazer mini coxinhas, né, com a pontinha mais fina. Eu vou fazer um escudo usando o EVA. Esse EVA eu tenho ele é de tatame, né? Então vai ser tranquilo usar para fazer a base, porque ele é um EVA mais grosso. Eu não sei corretamente o milímetro, eu vou deixar na tela aí, porque eu vou dar uma pesquisada e deixo aqui na tela. Eu vou fazer alguns cortes para simular a madeira. Primeiro eu usei a régua, né, para fazer um corte mais específico, depois um corte mais superficial, aleatório. Eu vou usar uma super cola para fazer as laterais, né, usando o mesmo EVA, tá? E aí eu posso colar bem aqui nos cantinhos e aí eu consigo estruturar perfeitamente. Eu quero que esse escudo ele tenha um detalhe rústico, então eu vou fazer de biscuit uma cabeça de um animal aleatório, só para poder dar um detalhe, um diferencial, né, para esse escudo. Então, caso também gere o interesse de como fazer, né, algum tipo de cabeça de animal, mas essa aqui é bem assim simples, né, para simular como se fosse uma cabeça de um dragão, alguma coisa do tipo, tá? É só para detalhe mesmo. E aí eu quero dar uma dica bem bacana, tá? Eu vou pegar uma massa bem fininha, né, que ela tem a distância dos meus dedos, e aí eu vou apertar bem forte, né, bem forte, porque aí eu vou ter uma estrutura parecida com um osso. Um osso de quê? Eu não faço ideia, mas me lembra bastante um osso. Quando eu descobri que dá para fazer essa técnica, eu tenho usado ela bastante em peças mais rústicas, tá vendo? É só pegar a massa, apertar, e aí a gente tem basicamente uma estrutura de osso. E eu vou usar não só para o escudo, mas também eu vou usar depois para colocar alguns detalhes na peça. Aí com um pedaço de biscuit, uma fita, eu vou passar em volta, né? Porque onde eu vou colar o escudo na parte de trás, é interessante que tenha uma fita passando, né? Um cinto que segure esse escudo. E aí eu vou colocar mais uma camada mais fina por cima para dar um detalhe, né? Para dar outro diferencial. Aí eu coloco alguns detalhes para esse cinto. Nos ombros, eu quero que ele tenha alguns dentes, né, de algum animal. Então eu vou criar esse ombro com um pouco de massa, uma coisa bem simples, mas a atenção é sobre esse chifre ou esse dente, eu não sei exatamente. Mas aí é só fazer uma mini coxinha, né, deixando a pontinha mais fina e a base deixando achatada. E aí eu faço marcações nesse osso, né, para dar um detalhe. Nas laterais eu vou colar algumas bolinhas, né, como se fosse algum tipo de prego, alguma coisa que estivesse prendendo a estrutura. É mais uma vez para dar detalhe. Muitas das coisas que eu coloco aqui na peça é para dar detalhe ou para tapar alguma imperfeição. Eu vou partir para a cabeça. A ideia inicial era fazer ele sem o capacete, né? Eu queria um viking, um bárbaro, uma coisa sem capacete, mas é interessante que ele tenha um capacete. Então eu decidi fazer ele rapidamente aqui. É um capacete bem simples, só peguei um pedaço de massa, usando o mesmo tom, né? E depois eu vou explicar por que eu estou usando o mesmo tom. Na parte da pintura eu explico porque tudo o tom é um tom de cinza para fazer a parte da armadura, digamos. E aí com um pedaço de esponja, de espuminha, eu vou fazendo uma textura, né, no capacete. E aí com o dedo eu vou marcar onde eu quero que o chifre, né, ele se encaixe. Então é bom fazer esse detalhe antes com a peça ainda mole, vai ficar legal. Aí com um pedaço de massa eu vou fazer ela torcida, né, e colocar em volta. Também faço um detalhe com um colar
né, para simular um colar de ossos, coloco ele em volta do pescoço, com aquela cordinha torcida, né, de biscuit também, coloco nos braços, já faço aqui a posição onde coloco o escudo. Eu faria diferente dessa vez, eu tentaria pintar o escudo antes, mas como é uma peça rápida, né, eu quero colocar tudo de uma vez para mostrar tudo na pintura. Beleza? Aí com aquele mesmo pedaço de EVA que eu usei para o escudo, eu faço na cintura, já coloco o chifre. O chifre é o mesmo exemplo que a gente fez para fazer os ombros, tá? Só que nesse caso aqui ele é maior e torcido. Eu deixei ele secar um pouquinho, né, para ele ficar estruturado, para depois fazer o encaixe. Para calça, eu vou usar a mesma base que eu já ensinei aqui no canal também de como fazer calça, que é só pegar um biscuit bem fininho, né, e já coloco na pele sem muito detalhe, porque além de texturizar, vão ter algumas coisas sobrepostas, né, a essa massa. Então eu não fico muito preocupado com a costura, né, digamos assim. Então, ó, aí é só fazer algumas marcações também com uma esponjinha para dar um detalhe maior, né, essa coisa dessa textura. E aí depois que eu faço do outro lado, eu já posso criar uma textura para fazer o detalhe da parte de trás, como se fosse uma capa, né, ou um pedaço da calça encaixado com cinto. Aí eu vou rasgar as pontinhas, tá vendo como é que é bem simples? É só rasgar e depois é só encaixar, ó, na parte lateral. E aí eu acredito que dá um detalhe bacana também. Dá para texturizar também, tá? Esse pedaço de massa, porque quanto mais textura você colocar, a pintura consegue interagir melhor, né? Ou se você não for colocar textura. Só para explicar o que eu estava falando daquela questão da massa torcidinha, né? Eu gosto muito desse detalhe porque fica lembrando uma corda. E aí ela dá um detalhe bem legal para a peça. Aí eu vou colocar ela aqui abaixo do cinto. Vou também simular aquele mesmo tipo de pelo, né, que a gente usou nos ombros, para colocar aqui no cinto também, né? Aí eu coloco essas coxinhas mais finas na parte de baixo e depois na parte de cima. E aí eu coloco vários outros detalhes seguindo essa mesma base, né, que eu usei, e começo a pintura. Aqui eu vou fazer uma técnica, né, com o amarelo diluído em água e depois o vermelho vai por cima também, tá? Para dar um detalhe. Eu explico mais depois. Essa peça eu usei o cinza com a base porque a pintura eu quero que ela seja uma pintura bem fraca, que o tom não seja muito forte. Tá vendo que eu falei do vermelho? Aí eu vou usar por cima do amarelo quando ele secar, o vermelho diluído em água e depois eu vou tirar o excesso com uma esponjinha. Então isso vai dar um tom de pele bem bacana, tá? E aí, ó, eu vou fazer isso também com as outras peças usando outras cores. Então onde é preto eu vou usar essa técnica e eu também farei isso com partes azuis, em vermelho, por exemplo, aqui eu estou usando um azul bem fraquinho. Na câmera não pega muito bem, porque minha câmera não é muito boa, né? Mas quando você vê de perto, dá um charme para a peça, né? Você dilui ela bastante em água e cobrir no cinza. É uma técnica que eu gosto bastante para uma peça mais rústica como essa. Eu não quero muito efeito de luz, nem nada do tipo. Então acredito que vai ficar bem legal. Vamos lá, e seguindo pro escudo, pro machado, né? Esse machado eu já tinha feito para uma outra peça, aí eu mantive, né? E para uma próxima, que foi o caso dessa. E aí faço aqueles detalhes que eu falei, né? E aqui na pele é um detalhe legal porque depois de feito essa técnica do amarelo, do vermelho, eu vou fazer uma sombra também superficial usando um tom mais escuro da pele, né? E aí onde está o fundo do músculo, eu vou passar bem fraquinho, também diluído em água, só para que o efeito não fique tão marcado, né? Eu quero que ele tenha essa marcação, mas que seja superficial. Beleza? Então eu vou procurar todas as partes dos músculos e vou colocar esse tom mais escuro. Eu poderia usar um tom mais claro também para fazer a parte saltada do músculo, né? Mas eu não quero que essa peça tenha muita luz. Eu quero que seja uma coisa rústica, como se fosse uma pintura, né? A modo livre. Não quero que ela tenha tantos detalhes. Eu quero que ela pareça uma pintura. Então por isso que é legal fazer como se estivesse diluído em água, né? Como se fosse algo aquarela, não sei. Eu tenho essa sensação. E eu gosto bastante, né, dessa técnica. E aí eu vou continuar fazendo os detalhes do músculo e vou partir para uma parte que eu acho que é bem importante aqui do biscuit, principalmente quando você está fazendo a pintura pós, né, o biscuit secar, porque você tem principalmente para uma coisa mais rústica, tá? Então eu não tenho problema se cair um pouco de tinta, né, diluída em água em outras peças, porque eu consigo rapidamente secar ou tapar ou limpar, né, caso manche. Então é bem bacana esse tipo de pintura também, porque ela parece mais fraca, mas quando seca o detalhe fica bem legal. Eu vou usar um tom de marrom pro escudo, né? Como eu pintei ele depois, tá vendo que ele é bem diluído em água também, para facilitar. Faço as marcações aqui bem levinha no olho também, porque vai ser um olho bem escuro, né? Vai ter uma sombra bem forte nessa área do rosto. Faço também a barba, né? Como é um cabelo mais cinzentado,
então é tranquilo de fazer. E agora eu vou fazer pequenos efeitos de luz usando a tinta branca com um pouquinho de preto, um cinza, né? Chega a ser um cinza. E com o pincel com as cerdas não tão macias, com ele seco, é só fazer essas marcações nas pontas, né? Nas quinas, onde eu achar interessante. Tá bom? Aí eu finalizo a parte do escudo, acrescento um detalhe de sangue, né? Como se esse viking estivesse em uma batalha. E também vou fazer o seguinte, eu vou aproveitar esse pincel com a cerda um pouquinho mais dura, né? E vou apertar assim, ó, fazendo esse efeito de espirrar a tinta vermelha, diluída em água, né? Sempre, para que fique parecendo que espirrou, né? Então eu acredito que é um detalhe bem legal. Aí eu vou fazer isso no corpo todo, vou colocar a marcação, né? Em toda a área, mas também farei esse efeito splash, né? No rosto, vou colocar no braço, para que pareça mesmo que ele saiu de uma batalha, né? Ou alguma coisa parecida. Então é bem simples, ó. Faz um pouco de sujeira, mas fica bem legal. E esse é o resultado final. Lembrando que se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, curta o vídeo e comenta também. E se você deixar alguma sugestão, eu posso trazer aí num próximo vídeo aqui no canal, tá bom? Vejo você na próxima.